Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito dos portais de oração. É um assunto que, quando eu oro no grupo, a preparação da festa dos tabernáculos, eu sempre entro nos portais e não sei se todos têm esse entendimento, mas hoje eu vou falar a respeito disso. Nós temos 8 portais e em cada portal tem anjos específicos trabalhando ao nosso favor. Porém, nós precisamos saber, o que cada portal, enfim, as bênçãos que são liberadas para que você possa acessar, para que você possa orar e acessar. Então, eu vou começar com o portal das 18 horas, porque é o portal da viração do dia. Biblicamente falando, é o portal da viração do dia. Então, às 18 horas, é um portal de comunhão e intimidade, porque era na viração do dia que o Senhor ia falar com Adão. Em Gênesis 3:8, está escrito assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Ainda que seja para exortar, é um portal onde o Senhor ele ia ter, com Adão e com Eva. Então, esse portal, ele fala de comunhão, ele fala de intimidade. Então, é um portal que o Pai vem falar com a criação, certo? Então, se você é aquela pessoa que fala que não ouve Deus, se você tem dificuldade de ouvir a voz do Senhor, do seu Pai Celestial, do nosso Pai Celestial, então é um portal para você entrar e você clamar e você falar para o Senhor, Pai, eu quero te ouvir, eu quero ouvir a tua voz, eu quero te sentir, eu quero ter comunhão, eu quero ter intimidade contigo. Então é um portal maravilhoso para isso. A primeira vigília, e também às 18 horas, inicia a primeira vigília da noite, e ela vai até às 21 horas, Você já deve ter ouvido falar na Bíblia das 4 vigílias da noite. Então, a primeira começa às 18 horas e vai até às 21 horas. E aí, quando nós chegamos às 21 horas, nós temos o início da segunda vigília da noite, que começa às 21 e vai até a meia-noite, e é um portal intermediário entre, o tempo de comunhão, o tempo de intimidade com o Senhor e o tempo de guerra, que eu vou falar no próximo portal. Então, às 21 horas é um portal onde orações, louvores, adoração, exaltação do nome do Senhor são muito bem-vindos, Por quê? Porque às 18 horas você teve a comunhão com o Pai, Às 18 horas é um portal de comunhão e intimidade. Então, às 21 horas, você reconhecendo que Ele é o teu Pai, que Ele é tudo para você, então você, às 21 horas, você deve adorar, você deve exaltar o nome do Senhor, você deve glorificar por tudo aquilo que Ele é, por Ele ser onipotente, onipresente, onisciente. Então, é um portal maravilhoso para isso. Quando chega a meia-noite, aí você tem um portal de guerra espiritual, tá? É um portal onde tem anjos de guerra apostos para quebrar cadeias e libertar cativos. Eu quero ler para vocês Atos 16, de 25 a 26, que diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então, olha que forte, Olha que forte esse portal. Agora, peraí que minha cachorrinha está aqui chegando no fio da internet, isso é um perigo. Então, agora eu vou ler um outro texto para vocês, que é o texto de Atos 12, 5 a 18, que diz assim: Pedro, então, ficou detido na prisão,
Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-te, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e fora para outro lugar. De manhã, não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Então, aqui nesse primeiro texto, está claro, né, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Então, eles receberam o quê? Eles receberam ali um livramento, né? Eles receberam um livramento da prisão, certo? E em relação ao texto de Atos 2, não está especificamente falando que é a meia-noite, porém, a gente tem algumas pistas, né? Porque fala o seguinte: Pedro, ele estava dormindo, né? Pedro estava dormindo. Então, ou seja, então com certeza era de madrugada, tá? Então, pelo texto, eu imagino que era, sim, o portal entre meia-noite e 3 horas da manhã, porque ele estava dormindo, né? E depois, quando ele chegou na casa de Maria, né? Deixa eu ler aqui. Quando ele chegou à casa de Maria, o pessoal estava reunido, orando. Então, literalmente, eles estavam orando naquela vigília da noite. Então, a experiência sobrenatural de Pedro foi tremenda. Então, na verdade, é um portal de libertação. Se você tem alguma situação para que o Senhor possa te trazer libertação, se você está em algum cativeiro, você ou alguém da sua casa, tá? Então, entra nesse portal da meia-noite, tá? E clama, e guerreia, e peça para os anjos do Senhor, os anjos que são responsáveis, né, pela libertação de cativos, para que esses anjos venham libertar as pessoas da sua casa, né, e qualquer situação que você esteja vivendo, tá? Porque é um portal tremendo. E esse portal também fala de uma outra situação. É um portal também de pedir a justiça de Deus.
Em Salmos 119, 62, está escrito assim: à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Tá? Então, é um portal também onde você deve e pode pedir a justiça de Deus em relação a qualquer situação que você está sendo injustiçado, ok? Então, esse é a respeito do portal da meia-noite. E olha só, a terceira vigília da noite, começa exatamente à meia-noite e vai até às 3 horas da manhã. E aí a gente entra no portal das 3 horas da manhã, que é um portal poderoso de libertação também, mas também, além da libertação, o portal das 3 horas é um portal de milagre e do sobrenatural, ok? Então, se você está precisando de um milagre, é nesse horário que você deve clamar e orar, né? Era o portal que Jesus orava e muitas pessoas, né, enfim, testificam, isso também já aconteceu comigo algumas vezes, quando chega às 3 horas em ponto, né, um anjo do Senhor, né, nos chama para que nós venhamos acordar. Então, quando você acorda às 3 horas da manhã em ponto, é o anjo do Senhor te chamando para você orar, ok? Então, é porque existe algo que você precisa orar, tá? Eu quero ler para vocês Mateus 14, 25, que diz assim: mas, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E aqui, o mesmo texto, na nova tradução da linguagem de hoje, está escrito assim: já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Tá? Então, é um portal tremendo, um portal do sobrenatural, de milagres. Então, se você, né, tem essa questão... Deixa eu tirar minha cachorrinha daqui, porque senão ela vai acabar desconectando a internet. Então, se você busca, né, o sobrenatural, se você busca, enfim, algo a mais do Senhor, se você precisa de um milagre, então, esse portal das 3 horas da manhã é tremendo, tremendo, né? Então, é onde inicia a quarta vigília da noite, que começa às 3 e vai até às 6 horas da manhã. E já quando você chega às 6 horas da manhã, esse horário, o que aconteceu? Foi a hora da ressurreição de Cristo. Em Marcos 16, de 2 a 6, diz assim: e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo, assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. Então, é um portal, né, que se tiver algo que está morto na sua vida e precisa de vida, né, precisa de ser ressuscitado, então é um portal onde você pode entrar e pedir a respeito disso, ok? Depois, então, o próximo portal é às 9 horas da manhã, que foi o horário que iniciou a crucificação de Jesus, ou seja, o propósito pelo qual Jesus veio à Terra, né, estava ali começando a se cumprir, né, na questão da crucificação, na morte de cruz. Então, é um horário que você deve orar para que os planos, os propósitos e os projetos que o Senhor já escreveu para você na eternidade sejam cumpridos, certo? E aí, depois, a gente tem o portal das 12 horas. Então, nas 12 horas, nós temos alguns relatos bíblicos, né? Então, às 12 horas, Josué manda o sol parar, né? Então, é algo muito forte, muito poderoso. Isso está escrito em Josué 10, 13. E também um fato bem poderoso foi quando o profeta Elias
desafia os profetas de Baal, né? Foi tremendo demais essa passagem que está escrita em 1 Reis 18, de 26 a 29, tá? Então, é um portal de poder também, meio-dia, um portal de poder, de milagres, ok? 15 horas foi o horário que Jesus morreu na cruz para nos trazer vida e vida com abundância. Né? O véu se rasgou de alto a baixo e nesse momento se abriu, né, um portal para a eternidade. Esse é um portal que eu gosto de orar muito. Né? Então, em Mateus 27, de 46 a 54, está escrito assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então, tremendo esse portal das 15 horas, né? Todos eles, qualquer um desses portais que você for entrar para orar, vai ser um portal de bênção, vai ser um portal muito poderoso, mas tem algumas situações assim mais específicas que eu te aconselho você orar nesses portais da forma que eu te ensinei. Por quê? Porque, por exemplo, uma situação de guerra espiritual, uma situação, né, de cativeiro, uma pessoa que precisa ser liberta. Então, aí você tem que buscar um portal mais específico. Por quê? Porque quando eu li esses textos para você, porque você está respaldado na palavra, certo? Você está respaldado na palavra. Então, qual que é a visão espiritual que eu tenho? Na verdade, assim, o mundo físico, né, ele é o espelho do mundo espiritual. As coisas primeiro acontecem no mundo espiritual e depois são espelhadas no mundo físico, tá? Então, imagina, em cada portal existem anjos específicos preparados ali por Deus, enviados por Deus, justamente para liberar as bênçãos, né? De acordo com aquilo que eu expliquei aqui. Então, assim, existem anjos específicos para isso. Agora, se você não tem esse entendimento, você ora de qualquer jeito, né? E claro que toda oração que é feita, o Senhor recebe, eu não tenho dúvida disso. Agora, quanto mais intencional você for na oração, quanto mais específico você for na oração, quanto mais informação para você acessar as bênçãos do céu, eu não tenho dúvida que o nível, né, de resposta vai ser muito diferente, ok? Porque senão a palavra de Deus não seria tão criteriosa em trazer detalhes dos horários que essas coisas aconteceram, ok? Então, na palavra de Deus, tudo fala, né? Tudo tem um significado muito forte, muito profético, certo? Então, dependendo da situação que você está vivendo, né, é importante você lançar a mão desses recursos, então, e você buscar a bênção que você precisa, tá? Então, dois portais que eu gosto muito de orar, o portal das 15 horas, que eu costumo orar,
portal às vezes eu oro no portal das 18 horas, às vezes quando eu não consigo orar no das 15, eu entro no portal das 18. Gosto muito de orar no portal da meia-noite. O portal da meia-noite é um portal que eu gosto muito de orar, e assim, e é impressionante, né, como traz respostas. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês, a partir de hoje, vocês serem mais intencionais, né? Aí, de repente, você pode me perguntar, mas se eu orar fora dos portais, a minha oração não vai ter efeito? Não, eu não estou falando a respeito disso. Eu estou falando em potencializar, tá? Você pode orar a hora que você puder, a hora que você conseguir. Agora, se você tiver a oportunidade de canalizar as suas orações dentro dos portais, não tenha dúvida que as respostas serão muito maiores, muito melhores. Que, como eu disse, né, alguns minutos atrás, na verdade, eu estou falando de você potencializar. Quando você potencializa, que você recebe o recurso do céu, né? Você tem um aliado a mais, certo? E é algo muito forte, muito poderoso. Então, no nosso grupo, né, no nosso grupo da intercessão do ministério, nós oramos nos portais. Nós oramos nos portais e praticamente 24 horas tem oração nos portais, ok? Por quê? Isso é muito importante. É muito importante quando, né, não sei se você faz parte, né, de algum ministério, enfim, não sei, mas isso é muito importante, porque isso, quando você entra nos portais para orar, e você tem um grupo de oração orando nos portais, o que que acontece? Você fecha, né, você impede que o inimigo venha sorrateiramente. Então, isso é muito importante. Orar nos portais é algo muito precioso, algo muito abençoador. Ok? Então, deixa eu encerrar aqui a gravação, para a gente ceiar.